Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaína, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações, né, da segunda-feira, vamos falar sobre patrocínio Master e vamos comentar sobre o jogo de ontem, galera, né? Um jogo que Renato Gaúcho surpreendeu todo mundo com a escalação, né? Ninguém esperava a entrada com aqueles jogadores, né? Mas, cara, é escolha do Renato Gaúcho, é treinador, fazer o quê, né? E vamos falar também, pessoal, comentar aí sobre o jogo, os jogadores que foram mal, né? Os jogadores que se destacaram na partida. Mas antes eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue aí para mais vascaínos espalhado por todo o Brasil, galera. Peço também a sua ajuda, a sua colaboração aí. Se você não é inscrito, que se inscreva, desse seu joinha que você estará ajudando um vascaíno, galera. Galera, vamos falar sobre patrocínio Master, né? Começar o boletim, as informações falando sobre patrocínio Master. E essa semana aí tá vindo um representante da Sporting Bet lá da Inglaterra para ajustar, chegar a um acordo aí sobre o patrocínio Master, né? Estampado na camisa do Vasco da Sporting Bet. O Vasco recusou a primeira proposta, mas não quer dizer que parou a negociação, né? As informações é que está vindo aí o patrocinador, um representante, conversar com a diretoria do Vasco, porque na primeira proposta de 50 milhões esse ano e 70 milhões o ano que vem foi recusada. O Pedrinho, né, com o associativo, achou pouco, né, os dirigentes, e aí, cara, tá vindo aí esse representante da Inglaterra. Com certeza aí já tem informações que tem um dedinho aí de Marco Lamarca, que não aceitou também essa proposta, achou pouco, e está pedindo 140 milhões. Né? O Vasco está pedindo 140 milhões, com certeza. É o Marco Lamarca aí por trás disso, já que ele vai assumir logo está prestes a assumir aí, vai acontecer a transição, a venda de 90% que ele vai assumir da SAF do Vasco. E isso aí, cara, tudo aí tá tendo um dedinho do Marco Lamarca aí. E a negociação continue, né? Que essa semana deve ter novidades aí sobre o patrocínio Master. Vão chegar a um acordo e aí, com certeza, entre 130 e 140 milhões eles vão fechar. Com certeza, galera. Galera, agora vamos falar sobre o jogo, né, de ontem. Um grande jogo, né? O Renato Gaúcho entrou com a, com um time que ninguém esperava, né? Uma escalação lá que ninguém esperava ali, na frente, o trio de ataque, o Brenner e o Puma pela lateral direita e o DVD centralizado. Ninguém esperava isso, esperava uma mudança mesmo, esperava o Andrés Gomes, esperava o Spinelli e o Adson, mas o Renato não escolheu essa opção. E aí, cara, o Vasco jogou bem no primeiro tempo, mas o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, muito melhor, né? Deu muito trabalho à zaga do Vasco. Ele, o Jardim defendeu duas bolas lá muito perigosas ali. Uma foi de plata, ele bateu, acertou aquela bola rasteira. E aí, galera, com 8 minutos, né, aquela bola picando ali na área, pulando ali na área, não chegou nenhum jogador do Vasco para afastar. E Pedro acerta aquele chute e faz, né, o primeiro gol do Flamengo aos 8 minutos, galera. 8 minutos, e aí o Vasco foi para cima, né? O Renato Gaúcho ali colocou pelo lateral direito ali uma dobradinha ali entre PH e Puma Rodrigues avançado, não funcionou bem. Aos 29 minutos ali o Vasco teve uma chance com o Brenner, teve uma jogada ali, a roubada de bola no meio do campo, e o Brenner partiu com a bola ali. Aí tava o Adson e o DVD ao lado dele, não tava o Adson não, perdão, tava o Rojas e o DVD ao lado dele. Ele achou de dar um chutão ali, a bola subiu, foi longe do gol. Ali ele devia ter mais paciência, mais calma, tocar a bola ali para o Rojas ali, que estava entrando, e com certeza poderia acontecer um empate ali, mas ele fez essa opção. A dobradinha que o Renato Gaúcho colocou não funcionou, cara, ali, não funcionou de maneira nenhuma. E aí também o Vasco, o Renato Gaúcho escalou ali, caindo pela esquerda, o Brenner, DVD centralizado. Isso não funcionou. O Renato Gaúcho mudou no meio do segundo tempo ali, colocou o DVD caindo para o lado esquerdo. E o Rojas não, perdão, e o Brenner centralizado, mas não funcionou. O Brenner é muito lento, cara, muito lento mesmo. E aí, cara, o jogo foi isso, né? O Vasco atacava, lançava a bola na área, mas cadê o centroavante ali centralizado? Cadê o Spinelli lá, cara? Isso aconteceu muito, muita bola lançada na área ali, o Piton lançava na área, o Rojas lançava na área, mas não tinha o centroavante de ofício ali, cara, para finalizar ali o jogo.
E aí o primeiro tempo o Flamengo foi melhor, saiu ganhando de 1-0, né? E, cara, a lateral esquerda muito ruim no primeiro tempo, muito ruim mesmo. Piton é muito mal, cara. Não sei o que é que tá acontecendo com o Piton, porque, velho, Piton, na temporada passada, lançava muita bola ali para Verratti fazer gol, e esse ganho não tava ganhando, não ganhou nenhuma bola, levando bola nas costas ali, não acertou o lançamento, cara. O PH também, cara, não tá lançando bola certo, tá levando bola nas costas ali, cara, não é mesmo o PH do ano passado também. Cara, não sei o que aconteceu com esses jogadores, não. O Piton aí tem que ter bastante cuidado, porque tá chegando o Paulinho aí no meio do ano, né? O Paulinho, lateral esquerdo, que tá vindo aí, que já é do Vasco, tá vindo aí do América Mineiro, que foi contratado no início do ano. Com certeza o Piton vai pegar banco para o Paulinho, cara. Vai ser o terceiro a opção ali na lateral esquerda. E aí, galera, terminou o primeiro tempo, né? O Flamengo saiu ganhando de 1-0. E aí, no segundo tempo, Renato Gaúcho volta com a mesma, cara. Não deu para entender que ele voltou, viu a situação do jogo, mas voltou com a mesma equipe, cara. E aí, o Vasco foi para cima, perdendo de 2-0. O Flamengo acho que se sentiu, né, já a partida na mão. E aí, o Vasco foi para cima tal, mas só atacando, bola lançada na área, mas cadê o centroavante? E aí, cara, quando foi aos 20 minutos, o Renato Gaúcho, aos 20 minutos, e quando foi aos 14 minutos, o Vasco leva o segundo gol, cara. Ali, um pisão do PH, a bola, uma disputa dele ali na área com o Pedro, né, sem querer, o PH pisa no pé de, do Pedro, né, que fez aquela encenação toda também. Aí o juiz deu pênalti, chamou o VAR lá e, cara, deram pênalti, tanto que o juiz lá, o árbitro falou que não é falta para cartão. Ali, se fosse fora da área, nem falta era, cara. Mas você sabe, contra o Flamengo, né? Foi contra o Flamengo, um pisão, vamos dar logo o pênalti para matar logo a partida. Cara, aí deu a pênalti, o Jorginho bateu, fez o gol. E aí, meu irmão, aos 20 minutos, o Renato Gaúcho, foi quando o Renato Gaúcho lembrou, acho que, de mexer na partida, né, cara? Aí colocou, tirou o Brenner, o DVD e o PH, cara. E aí entrou com o Spinelli, Adson e Gomes. Aí, cara, mudou o jogo. A história foi outra, o Vasco foi para cima, começou a passar o rolo compressor em cima do Flamengo. E aí, quando foi aos 38 minutos, um lançamento de Nuno Moreira ali na cabeça do nosso zagueiro ali, né, o Robert Renan, que fez 2-1. E aí o Vasco foi para cima, cara, só deu o Vasco mesmo. O Spinelli ali dando trabalho à zaga ali, muito trabalho à zaga ali, se movimentando muito. O Carlos Andrés Gomes partindo para cima. Aí, lembrando que os 30 minutos, o Renato tirou o Rojas, que já estava cansado, né, e colocou o Nuno Moreira, né? Foi quem lançou a bola ali na cabeça do, do, do Robert Renan. E aí, depois do gol, o Vasco foi para cima, para cima, para cima, só deu o Vasco mesmo, a pressão. E quando foi os 51 minutos, deram 6 minutos de, de, de tempo a mais, né? E aí, cara, quando foi os 51 minutos, o Vasco empatou, né, o lançamento ali de Cuesta, e o Hugo Moura entrou de cabeça e fez o gol, cara. Empatou o jogo, né? Foi um balde de água fria na torcida do Flamengo, que já estava cantando que vitória, vitória. Aí, cara, o Vasco empata, né? Foi uma boa partida. O segundo tempo foi muito bom. O Vasco, se o Vasco tem entrado, se o Renato Gaúcho tem entrado com esse time que terminou, cara, era outra coisa, velho. Era outra coisa mesmo, né? O Vasco tinha ganho, com certeza tinha ganho essa partida. Se o Vasco entra ali com Carlos Andrés Gomes, Spinelli centralizado, o Iaço pela direita, e o Rojas ali, como estava, cara, era outra coisa. O jogo era outro. Com certeza nós tínhamos ganho. O Vasco tinha ganho esse jogo. Mas o Renato Gaúcho foi uma opção dele, ele é o treinador, escolheu isso. E aí foi, cara. E deu no que deu, foi empate, foi um jogão. O Vasco foi superior dentro de campo ali, cara, no segundo tempo. Se tivesse mais uns 5 minutos, o Vasco tinha virado esse jogo. Mas, cara, é assim, cara. O Vasco, né, continuou com 3 anos sem vencer o Flamengo aí, em 14 jogos, 10 vitórias do Vasco, 5 empates. 11 anos que o Vasco não ganha do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, né? São as informações. E agora, cara, é só esperar para a próxima partida, né? Contra o Atlético Paranaense,
lá em São Januário, o Atlético Paranaense com desfalque de 3 jogadores, o melhor jogador e o artilheiro da temporada vai estar fora, né, no Atlético Mineiro, vai estar fora também o lateral direito lá, vai estar fora um jogador de meio do campo que um levou cartão, outro foi expulso, o Atlético Paranaense vai ter 3 desfalques. Pelo lado do Vasco, vai ter 3 desfalques, não sei se pode ser um desfalque, porque o PH vem mal, cara. O Cauã Barros e o PH levou o cartão amarelo e vai estar fora dessa partida. E no meio de semana o Vasco vai viajar para o Chile para os jogos de volta, né? O quarto jogo da fase do grupo da Sul-Americana. O Vasco vai ao Chile enfrentar o Audax italiano. O Vasco não sabe como é que o Renato vai levar essa equipe, com certeza deve levar uma equipe alternativa. E o PH e o Cauã Barros vai participar dessa partida porque não vai poder jogar no final de semana contra o Atlético Paranaense, né? Esperamos uma vitória lá, porque se o Vasco ganhar, é importante que o Vasco ganhe, porque aí o Vasco vai a 7 pontos, né? Vai ficar próximo, né, de chegar às oitavas de final, né? Porque aí o Vasco tem o Audax italiano agora, no meio de semana, e tem no dia 20 o Olímpia lá também, e depois o último jogo no dia 27, o Barraca Central no São Januário. O Vasco tem que dar uma olhadazinha para a Copa Sul-Americana, porque aí dá muita grana, 100 milhões, e, cara, dá visão, né? E é isso que o patrocinador Master quer, visão, que um time dispute campeonatos internacionais, que tenha visão. Então o Vasco tem que dar continuidade aí, ganhar do Audax italiano, que não é esse time todo, e aí, né, o Vasco ganhando fica bem próximo de ir para as oitavas de finais da competição. O Vasco continua, com os resultados de ontem, o Vasco continua em 13º lugar, agora com 17 pontos, né? Os resultados, o Vasco perdeu posições, né? O resultado de sábado foi muito importante, assim, para o Vasco, que perdeu posições, né? Foi muito assim, cara, o Vasco caiu na tabela pelos resultados de sábado, e ontem, com os resultados, o Vasco continuou ali com 17 pontos, muito equilibrado ali no meio da tabela, muito time com 17 pontos, e o Vasco tem que ter o maior cuidado, cara, para não perder, ganhar bem lá do Atlético Paranaense dentro de casa, e aí dar uma subida lá para o 8º lugar por ali, 7º e 8º lugar, brigar pelo 7º e 8º lugar lá em cima, ganhando do Atlético Paranaense no domingo. Então, ok, galera? Os jogadores, cara, que já foi mal, né? Foi Brenner, que está muito mal, cara, até agora não diz para que veio mesmo. PH muito ruim, Piton também, cara, muito ruim. São esses 3 jogadores que não foram bem, e esse jogador tem que ir para banco. O Renato Gaúcho tem que botar na cabeça que o ataque, cara, ali Adson pela direita, pela esquerda o Andrés Gomes, e centralizado o Spinelli. Esse tem que ser o ataque, cara. O trio de ataque é esse. O Renato Gaúcho viu ontem, eu acho que o Renato Gaúcho ontem jogou a toalha e viu que deu uma errada aí, que era para entrar com esses jogadores. Entrou com esse jogador, segundo tempo voltou com ele de novo. Cara, não era para entrar já de primeira com esse trio de ataque. Andrés Gomes pela esquerda, Spinelli centralizado e Adson. E o Rojas no meio. Esse, cara, tem que jogar. Esses 4 jogadores tem que entrar, tem que ser titular. Galera, por enquanto é só. Eu peço mais uma vez a sua ajuda, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais vascaíno, galera. Tchau!